Nós vamos ver aqui o momento em que Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E, a princípio, ninguém entendeu o que Jesus foi fazer em Naim. Só que, às vezes, não precisa a gente entender o porquê de algumas coisas. A gente só precisa crer. A gente só precisa confiar que se eu entreguei a minha vida para Deus e aceitei fazer uma aliança com Ele, eu estou incluído dentro dos planos de Deus. Pega o espírito do que aconteceu naquele lugar, porque é forte, vai ser rápido. Nem vou me estender hoje, porque eu quero orar por você. Mas você tem que entender isso. O texto diz assim: e aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. Quem foi? Jesus. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Segue o texto. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Então, o que Jesus foi fazer lá? A princípio ninguém entendeu. Mas quando eles chegaram lá, já encontraram essa mulher. Então aí já estava claro qual era o propósito de Jesus em Naim. Ele foi a Naim para quê? Para alcançar essa viúva, para encontrar essa mulher, para encontrar essa grande multidão e fazer aquilo que só ele podia fazer. Ou seja, ele não estava indo ali por acaso. E essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Será que você está aqui por acaso? Você não está aqui por acaso. E é importante que você entenda isso desde já, porque as coisas começam a se mover dentro de você, quando você entende que você não está aqui por acaso. Quando você entende que aquele programa de televisão que você assistiu, na hora que você ligou lá e passando de canal e parou na programação, foi Deus que fez você parar naquele programa. Você tem que entender que quando aquela pessoa te ligou ou convidou você no meio da rua e falou assim: vamos lá na corrente da prosperidade com Deus no solo sagrado, não foi por acaso, foi Deus que usou a boca daquela pessoa para te trazer para cá, para que Deus fizesse algo grande na sua vida. Você tem que entender que se foi no dia que você ligou lá o rádio do seu carro e você ouviu o programa, era Deus te chamando, porque aqui nós temos aqui perto de 5.000 pessoas, mas quantos milhões de pessoas nós temos no DF? 3 milhões e sei lá quantas pessoas. Você está aqui porque Deus trouxe você aqui, amém, gente? Quando você começa a entender que nada é por acaso, Deus começa a fazer os planos dele se tornarem reais na sua vida. Essa fé que você vive é a fé que a gente vive. Porque às vezes a pessoa pensa: não, eu fui lá, eu estou aqui por estar. Como quem caiu de paraquedas aqui, como quem veio fazer uma experiência aqui nesse lugar. Como quem veio aqui conhecer a estrutura do solo. Eu vou lá, se acontecer alguma coisa bem, se não acontecer eu vou embora. Com esse espírito vai acontecer alguma coisa, gente? Vai acontecer nada. Porque Deus não é com aqueles que o propósito não é firme. Deus te trouxe para essa corrente da prosperidade, porque Ele quer que você tenha, de fato e de verdade, prosperidade. E eu não estou falando de dinheiro não, porque dinheiro é riqueza, prosperidade é vida completa. Deus quer abençoar a sua vida econômica, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar o seu casamento, Deus quer te trazer saúde, Deus quer te salvar, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. O propósito dele é promover uma virada na vida de vocês. Agora você tem que entender isso, porque quando você tem um propósito, você já enxerga o final da história. Quando a pessoa não tem um propósito, ela vive um dia após o outro, e quando não acontece quando não acontece o que ela estava esperando, ela simplesmente troca de propósito. Por quê? Porque o propósito dela não é firme. Quando você entende qual é o seu propósito aqui, aconteça o que acontecer, você parte para cima, porque você sabe que a vitória vai chegar, amém, gente? Você entende que dentro do seu propósito está você honrar a Deus através do seu testemunho. Por isso que a gente fica às vezes, eu particularmente confesso para vocês, eu fico extremamente chateado, triste, quando a pessoa tem problemas em dar testemunho. Porque eu penso que a pessoa não entendeu absolutamente nada. Ela ainda não entendeu que ela está aqui para glorificar a Deus através do seu testemunho e não a si. Deus vai te abençoar para quê? Com qual propósito? Ele quer que o seu testemunho ajude outras pessoas. Deus não é egoísta, Ele não quer que o seu testemunho só abençoe você. Quando você tem um testemunho e você não conta, esse testemunho está abençoando somente quem, gente? Só você. E o propósito de Deus nunca vai ser pequeno em querer abençoar uma pessoa no campo individual. Deus quer abençoar todos de forma coletiva, amém, gente? Por isso do testemunho, o testemunho fortalece o outro, o testemunho salva o outro.
Inclusive, se você tem testemunho, eu só deixo 3 porque a reunião é corrida. Mas se você tem, não saia daqui sem contar para os pastores, não. Tenha esse prazer, peraí, o propósito de Deus é fazer com que eu tenha grandes testemunhos aqui nesse lugar. E se você chegar aqui e já tiver as 3 pessoas, não tem problema. Fala para os pastores, você conta na outra. Mas você tem que deixar Deus cumprir o propósito dele na sua vida. A ida de Jesus até Naim tinha um propósito e você vai entender qual é esse propósito. Se você até aqui não entendia qual era o seu propósito aqui, você vai entender hoje. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Jesus viu que ela estava chorando, ou seja, se ela estava chorando é porque a coisa não estava boa. Ninguém chora sem motivo, só quem chora sem motivo é artista. Você é artista, gente? O artista chora a hora que quer, né? Parece que tem uma mangueira aqui que derrama lágrimas a hora que ele quer. Mas se não for o artista, a pessoa só chora se ela estiver sofrendo. A pessoa só chora se algo estiver doendo, se a dor da perda for grande. Essa mulher, a viúva, era uma prova que ela já tinha perdido o marido. Ela já tinha feito esse caminho até o cemitério para enterrar quem, gente? Para enterrar o marido, e agora ela estava indo de novo para o cemitério para enterrar o filho. A vida dela estava sendo uma sequência de perdas. A viúva já tinha muitos desprazeres naquela época. Imagina, uma hora perde o marido, outra hora perde o filho, chorando. Tem gente que infelizmente está aqui, a sua vida tem sido assim, você vive perdendo, e você está chorando. Perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu o melhor cliente, perdeu as oportunidades, perdeu a paz, perdeu o sono, perdeu o filho, perdeu o marido. O que Jesus falou para ela, eu falo para você: não chores, não chores, porque Jesus chegou naquele dia, e o círculo de perdas acaba com a chegada de Jesus. Se você crê, Jesus está chegando aqui na sua vida agora, em nome de Jesus. Ele está chegando aqui. Se até aqui para você era só perdas, Jesus acaba com esse ciclo de perdas. Porque Ele não chega para consolar, não. Ele consola sim, nas horas certas, mas Ele não fica a vida inteira consolando, não. Ele consola hoje, consola amanhã, mas depois Ele resolve. Todos eles ali estavam só consolando a viúva. Ô viúva, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Resolve, gente. Jesus chegou não para consolar. Falou: para de chorar. Hoje à tarde acabou a reunião, fui atender uma moça. Puxa, a história dá um filme. Eu falei para ela. Ela falou: o que o senhor tem para me dizer? Não chores, porque Jesus chega na sua vida agora. Se ela crê, ela vai mudar de vida. Se ela não crê, ela vai continuar do mesmo jeito. E aí põe a sequência aí. E chegando-se, tocou o esquife, tocou lá o caixão. E os que levavam pararam. Pessoal, quem é que tem coragem de parar um velório? Quem que tem coragem? Só Jesus mesmo. Porque Ele interrompeu um momento inviolável. Um culto, por exemplo, é inviolável. Ninguém pode interromper o culto, porque nós estamos na presença de quem? Por isso que a gente não gosta que ninguém atrapalhe. Não por mim. Quem sou eu? Sou nada aqui. Mas por quem, gente? Um culto é inviolável. Um velório é inviolável. Porque são momentos sagrados, mas Jesus é o único que pode parar. Jesus pode parar a sua dor hoje. Jesus pode parar o seu sofrimento hoje. Ele pode parar as suas lágrimas hoje. Ele pode parar qualquer situação. Porque aquela mulher estava vendo se repetir na vida dela uma situação que ela não gostaria de ver se repetir. Talvez é o que está acontecendo com você. Você teve que refinanciar de novo o seu carro. Você não queria fazer isso. Você teve que refinanciar o seu apartamento. Você teve que fazer uma outra dívida. Você está aqui e você não queria, mas você teve que fazer um outro empréstimo. Você está aqui e você não queria fazer isso, mas você teve que sair de um lugar que o aluguel era mais caro e teve que ir para o mais barato. Você não queria fazer isso, mas você teve que fazer. Foi o que ela fez. Ela não queria ter que voltar naquele caminho do cemitério, mas a situação obrigou ela a fazer aquilo. Mas Jesus chegou. Então, se você crê que Jesus está chegando na sua vida hoje, dê um salto do seu lugar e diga: Jesus chegou na minha vida hoje, e Ele pode mudar qualquer situação. E olha, como eu disse, a gente vai orar mais hoje. Se você está aqui e você diz: olha, na minha vida está se repetindo de novo uma situação que eu não gostaria que se repetisse. Eu estou como essa mulher, eu estou chorando, eu estou em luto. A mulher que eu atendi hoje, ela falou: eu estou em luto. Desde outubro, desde que as coisas começaram a dar errado na minha vida, por isso que eu decidi vir aqui. Então talvez você está aqui, a dor que você está sentindo pelos teus problemas econômicos, é como se você tivesse perdido alguém. Vem aqui diante do altar para a gente orar. Vem aqui, pode vir. Venha decidir, mas não venha chorando, não. Não chore, não. Acabou o tempo de chorar, vem na fé. Vem até Jesus, porque hoje você vai parar de chorar. O que Jesus fez por ela naquele dia, Ele vai fazer por você hoje.
Ou ele envelheceu, gente. Ou ele mudou, pessoal. Ou a gente está aqui buscando o vento, as paredes. É o mesmo. Prossiga o texto lá. Tocou o esquife e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. O morto ressuscitou naquele dia. Amém, gente? Eu pergunto, você está morto, pessoal? Você que está aqui na frente, levanta a mão se você está morto. Aí não dá. Você está morto, gente? Você está vivo? Teve jeito para o morto, tem jeito para você. Creia nisso. É o mesmo Deus. Ele tocou no caixão, não tem nenhum caixão não, mas Deus está tocando na sua vida agora. Aí, o que Jesus fez depois que o menino ressuscitou? Põe aí. E entregou-o à sua mãe. Imagina a alegria daquela mãe, indo enterrar e volta com o filho vivo. Voltou para casa com o filho. Voltou a sorrir. Acabou o luto, porque Jesus chegou. Se você veio hoje aqui decidido, não para murmurar, não para reclamar, mas você veio decidido para mudar de vida, então Jesus de fato está chegando na sua vida. Você vai voltar a vender como antes, você vai voltar a morar bem como antes, você vai voltar a ter aquela vida próspera como antes, você vai voltar a frequentar aqueles lugares que você frequentava, você vai voltar a visitar aqueles restaurantes que você podia visitar antes, você vai voltar a dar testemunho. Se você parou de dar testemunho, você vai voltar a dar testemunho. Toma posse disso. Eu não estou falando aqui por mim, nem lançando palavras ao vento, não. Eu estou falando para você do que eu creio. E eu creio que Ele pode te levantar. Hoje eu estava falando isso de uma mulher aqui, se acabando de chorar aqui, coitada. Só Deus sabe o que ela está sentindo. Talvez você não está chorando por fora, mas você está chorando por dentro. Teu choro vai acabar.